Bom dia, continuaremos hoje o nosso estudo do capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. Antes, fechemos os olhos, direcionando o pensamento a Deus e agradecendo as bênçãos da manhã. Obrigada, meu Deus, pela bênção do estudo, obrigado pela bênção da nossa vida. Capítulo 10, Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. Frase de Jesus do Sermão da Montanha, Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Baseados nessa frase, nós estamos fazendo um curso do perdão. Na última semana, definimos o perdão como uma doação da nossa alma e um processo de libertação do nosso espírito. E aí vimos os benefícios do perdão. Hoje entenderemos alguns processos de como perdoar, inspirando então a nossa vida e o nosso espírito neste processo de libertação. Nós vamos iniciar contando uma história. Dois monges, aprendizes religiosos, faziam o percurso de uma cidade a outra muito distante e no meio das montanhas tiveram que atravessar um riacho. Quando, na margem inicial do riacho, foram abordados por uma mulher. A mulher pede ao mais novo que possa levá-la nas costas para atravessar o riacho. O monge mais velho não se conforma com a situação. Como assim? Colocar uma mulher nas costas? Será que você não sabe qual é a regra? Não podemos levar ninguém nas costas, muito menos uma mulher. O mais novo, então, se agacha, apoia a mulher nas costas e, carregando o peso de uma margem à outra, libera a mulher na outra margem do rio. O mais velho continua no seu inconformismo até a cidade distante, dando bronca no mais novo, lembrando que havia rompido com as regras, que não sabia dizer não, que não soube como se comportar, que havia feito errado, que estragou toda a viagem. E aí, quando o mais novo já não aguentava tanta bronca, tanta irritação, lembrou a seguinte situação: olha, eu levei a mulher de uma margem até a outra do riacho. Pior você, que trouxe ela nas suas costas por toda a viagem. Você com certeza trouxe nas suas costas o peso, a dor, a mágoa, a irritação. E aí a gente consegue começar a entender o poder do perdão. O mais novo, o monge mais novo, ajudou a mulher colocando-a nas costas e levou apenas um curto trecho de uma margem à outra aquele peso no seu dorso. O mais velho, o monge mais velho, irritado com a ruptura das regras, manteve o peso da mulher, o desconforto da mulher nas suas costas durante toda a viagem longínqua. Com certeza a mulher o incomodou muito mais do que o peso para o monge mais novo na travessia do riacho. Como perdoar? O perdão faz parte da lei de amor. O perdão é um dom de Deus. Lembrando que o perdão é um dom de Deus, nós vamos entender que o perdão é uma virtude que nós devemos desenvolver no nosso espírito. Dentro do nosso espírito, trabalhemos o perdão no sentimento e na consciência. Não é paralelo o desenvolvimento do perdão na consciência e no sentimento. Devemos primeiro usar aquilo que mais temos de melhor dentro de nós. Se dentro de nós a razão é o mais forte, vamos entender como perdoar pela razão. Se o mais forte dentro de nós é o sentimento, vamos entender pelo sentimento como executar o perdão. Primeira coisa, o perdão surge normalmente como uma necessidade de entendimento entre pessoas que se amam. Olha o que Emmanuel diz, que o perdão se faz importante quando o suco adocicado da confiança azeda no coração. Nós temos um suco doce da amizade. Eu gosto da outra pessoa e então nós trazemos dentro do coração um suco muito doce da amizade. Quando o perdão se faz importante, quando azeda esse suco doce dentro do coração entre duas pessoas que se amam. Então, as mágoas profundas, o ressentimento profundo, azeda esse vínculo, azeda essa ligação. E aí,
Como perdoar? Se perdoar não é alguma coisa que fazemos com o lábio, mas com o nosso espírito, e no nosso espírito executamos o perdão através do sentimento e da razão. Vamos entender primeiro como perdoar, reconhecendo que cada criatura é uma criatura filha de Deus e nós também somos criaturas filhas de Deus. Se nos apressamos em perceber que o outro também é filho de Deus e nós também somos filhos de Deus, entendemos que temos sempre num elo, numa vinculação, parcelas de responsabilidade. Se temos parcelas de responsabilidade, algo ruim que aconteceu, normalmente tem também nossa parcela de culpa. Solicitamos, portanto, de Deus um perdão para nós dois. Como perdoar? Entendendo a nossa parcela de responsabilidade e solicitando a Deus perdão para nós dois. É o primeiro ponto de como perdoar, entendendo que todos somos filhos de Deus e que se temos um processo azedado no nosso coração, precisamos os dois da parcela de perdão de Deus, que é a fonte inesgotável de misericórdia e amor. Segundo ponto, como perdoar. Nós temos erros a corrigir e reajustes em andamento, entendendo que somos seres humanos e se nós não tivermos culpa ou responsabilidade naquele erro, temos com certeza outros erros que devem ser reajustados e que não é justo reter a outra pessoa apenas no nosso ponto de vista, e Deus, que é nosso Pai de misericórdia e amor, oferece oportunidade para que cada um aprenda. Se não for pelo nosso ponto de vista, o outro vai aprender pelas mãos do destino, que vai trazer a situação de volta através de outra pessoa e não necessariamente através da nossa própria mão. Quarto ponto, como perdoar? Recordando as bênçãos que aquela criatura trouxe para a nossa vida. Não vamos deixar de ter gratidão pelo que ela nos trouxe. Pode ser uma pessoa conhecida, um amigo nosso que em algum momento da vida trouxe-nos oportunidades de viver muito bem em algumas fases da nossa vida. Pode ser algum desconhecido também, que embora não tenha participado dos momentos bons da nossa vida, pode ter trazido muito ensinamento para nós. Então, uma dica de como perdoar, lembrar o que essa pessoa trouxe para nós, de alegria no momento em que a amizade prevalecia ou de aprendizado no momento em que a dor fincou no nosso coração. Quinto ponto, como perdoar, não devolver a agressão. Esquecer é um fenômeno posterior. Esquecer a ofensa é alguma coisa muito difícil ainda para o nosso espírito. Não é necessário ainda o esquecimento. O esquecimento é um processo. Conforme o nosso espírito evolui, conforme a alegria, conforme o entendimento entra no nosso coração, vai ser natural o processo de diminuir a importância da agressão e mais tarde esquecer a agressão. Mas o quinto ponto, não devolver a agressão. Quando devolvemos a agressão, nos igualamos ao agressor. Igualados ao agressor, o que pediremos? Por quê? Pediremos a Deus perdão das nossas dívidas se fazemos questão de nos igualar àquele que nos agrediu? Nos colocar acima da situação é o primeiro ponto para executar o perdão. Colocando-nos acima da situação, entenderemos que a reação não deve ser igual à ação. A reação deve partir de um trabalho interior de não devolver a agressão com agressão. Sexto ponto, lembrar-se da lei de ação e reação que rege a harmonia do universo. O destino cobra de cada um de nós, o perdão nos liberta. Uma vez que você não devolve a agressão com agressão, nós estamos libertos daquele mal. Libertos daquele mal, o destino não vai cobrar de nós esta agressão. Se nós agredimos em resposta à agressão, o destino
destino vai cobrar de nós em algum momento o retorno, a reação desta nova agressão. Então, nós estamos entendendo que o perdão é libertador. Sendo o perdão libertador, não devolva a agressão como resposta a uma outra agressão. Se liberte, porque a ação e reação cobrará de volta novamente a agressão. Então, nós entendemos que o perdão nos liberta da dívida. Se nós não queremos o peso da dívida nas nossas costas, como aquele monge liberou o peso na outra margem rapidamente, libere o agressor. Não retorne à agressão, porque retornar à agressão vai nos deixar escravos dessa dívida, escravos desta agressão. 7º ponto, lembre-se que Deus nos concede perdão a várias ofensas que fazemos diariamente contra Ele, contra a natureza e contra a sua criação. Então, não será desarrazoado, não será incoerente para nós nos lembrarmos que no tribunal da vida nós já recebemos muito perdão. Se nós recebemos muito perdão de Deus, lembre-se, espalhe o perdão em torno de você e não sonegue a confiança e o amor, porque se nós economizarmos em amor, com certeza estaremos boicotando a maior capacidade do nosso espírito, que é a capacidade de amar. 8º ponto, como perdoar? Quem comete o erro se perdeu e se afastou de Deus. Entender que quem comete o erro se afastou de Deus e se afastou de si mesmo faz-nos entender a importância de quebrar o vínculo de ódio entre dois espíritos. Se você entende que o outro se afastou de Deus e se afastou de si mesmo, perdendo-se no caminho de sua evolução, você vai se afastar deste mal e vai libertar aquele que o agrediu, não se vinculando por uma resposta agressiva. Como perdoar? Entendendo que quem agrediu se afastou de Deus e se afastou do caminho reto do próprio coração. 9º ponto, como perdoar? Aceitar o outro e se colocar no lugar dele. Olha, muitas vezes nós deixamos de perdoar quando não queremos aceitar as diferenças do outro, mas todos nós somos diferentes. Lembre na sua família, a mesma cultura, o mesmo momento histórico gera pessoas totalmente diferentes umas das outras. Nós, então, devemos nos colocar no lugar da outra pessoa, entendendo que todos somos diferentes. E se somos diferentes, temos ações diferentes, temos respostas diferentes para a vida. Entendendo essa diferença, aceitamos o outro e aí não queremos impor o nosso ponto de vista no olhar do outro. Aí já começa o processo de perdão que nos liberta da agressão que nos sentimos vítimas. Muitas vezes nós pensamos em como perdoar, lembrando que nós somos vítimas, mas nós sempre devemos nos colocar também no papel do agressor, porque na maioria das vezes na nossa vida nós não somos vítimas, na maioria das vezes na nossa vida nós somos os agressores, e aí quando falamos do perdão nos colocamos na posição da vítima que merece o perdão. Mas muitas vezes nós somos os agressores que devemos solicitar o perdão do outro, e aí pensando assim, é mais fácil aceitar este curso do perdão no nosso coração. Por fim, eu gostaria de lembrar uma frase maravilhosa de Emmanuel do livro Consolador. A pergunta: por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7? Livro O Consolador. Resposta de Emmanuel: a Terra é um plano de experiências e resgates por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Quando nós lembramos que devemos perdoar 70 vezes 7, nós devemos nos lembrar que muitas vezes nós erramos já 70 vezes 7.
sabendo que essa expressão, a época de Jesus, significa incontável, 70 vezes 7 não eram 490 vezes a questão do perdão, e sim incontáveis vezes, era uma expressão usada à época de Jesus para significar incontáveis. Então, se nós perdoamos, nós devemos perdoar incontáveis vezes, pois nós temos que ter a certeza que nós erramos também incontáveis vezes, 70 vezes 7 erros nas nossas múltiplas vidas, em busca do acerto, em busca do caminho que nos leve a Deus. Um beijo grande em todos vocês e fiquem com Deus.